Bora, nação, vamos falar das últimas de Grêmio? Vamos falar sobre a entrevista do técnico Renato Portaluppi de ontem, porque o Renato, ele trouxe muitas informações. Questões de jogador que precisa engordar, por que o JP entrou, algo que aconteceu após a partida contra o Brasil de Pelotas no vestiário. O Renato, ele fala sobre a situação do Diego, do Jeromel. Será que o Jeromel vai jogar o próximo jogo? E eu te conto que tem um ponto de interrogação nessa questão e eu vou te trazer o porquê. Os goleiros do Grêmio, quem é o titular, quem é o reserva? Tem um titular? Tem um reserva? A briga está em aberta? Não está? Vamos falar sobre isso. A posição de Cristaldo. O Renato explicou muito bem o que precisa um meia fazer. Só que na hora que ele foi questionado sobre o que um volante precisa fazer, ele entrou em contradição. E a gente vai falar sobre isso e vamos tentar esmiuçar esse assunto. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Bora pro conteúdo. Bora então, nação, obrigado pela tua audiência e pelo teu carinho aqui com o nosso canal. Vamos falar da entrevista do técnico Renato então. Vamos começar por Diego Costa. Afinal de contas, 3 gols, 3 jogos, 3 gols. O Diego vem arrebentando. E o Renato, ele foi questionado sobre o Diego ser substituído. Por que ele não atuou toda a partida? E o Renato, ele diz, olha, eu tenho conversado com o Diego e eu tenho retirado o Diego das partidas porque ele não está 100%. Ele estava treinando sozinho, depois ele começou a treinar junto com a equipe, mas ele ainda está fora de ritmo. A equipe já estava num ritmo diferente, já estava melhor preparada, ele não está 100%. Então, para ter esse cuidado com ele, ele já tem uma idade um pouco mais avançada, tem questões físicas, então o gramado estava pesado também, então ele tem esse mesmo cuidado que ele tinha com o Soares no ano passado. Sobre a presença de Jeromel, o Jeromel ter jogado a primeira fora de casa. Não tem nada no contrato do Jeromel que o Jeromel não possa jogar fora de casa ou tenha uma limitação de jogos na semana. Não tem nada disso. Só que ele sabe da capacidade do Jeromel, sabe da liderança do Jeromel dentro de campo. E outra, foi o primeiro jogo dele fora de casa porque ele passou por um procedimento muito delicado, uma questão muito difícil. Ele teve praticamente uma semana para se recuperar, por isso que ele atuou ontem normalmente. E daqui para frente ele vai ter aí, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, vão ser 9 dias. 9 dias até o próximo jogo. O jogo vai acontecer na terça-feira da outra semana. A questão que eu trago pra vocês é a seguinte: o Jeromel poderia atuar na arena contra o Caxias no jogo da volta? Show. O Caxias vai incomodar? Tendência que sim, né? O Caxias quer a diferença de um gol apenas. Então o Caxias não vai entregar os butiás assim tão fácil. Só que assim, pensando numa eventual final, nós teríamos quarta, quinta, sexta. Porque são 3 dias de diferença até o sábado, aonde seria o primeiro jogo da final. Aí, não sei se o Jeromel se recuperaria a tempo para jogar. Vamos lá, a gente tá pensando no Internacional na final, né? Então, 3 dias para enfrentar o Internacional numa possibilidade de final de Grenal, aliás. Será que o Renato colocaria o Jeromel contra o Caxias, pensando numa possibilidade de Grenal, ou não? Até porque quando o Grêmio entrar em campo na terça-feira, já vai saber se o Inter vai estar classificado para a final ou não. Porque o jogo do Inter acontece hoje e acontece na segunda. O do Grêmio vai acontecer na terça. Então o Grêmio já vai saber se o Inter vai estar na final ou se vai o Juventude. Então eu acho que ali vai haver uma decisão quanto à presença do Jeromel no jogo contra o Caxias na volta. Sobre goleiros, o Renato ele fez questão de dizer, olha, eu não tenho um goleiro titular, eu tenho um grupo. Depende do adversário, depende do jogo. Não tinha por que colocar o Marquezinho num campo pesado, num gramado difícil, com ele ainda se recuperando de um problema muscular, o Grêmio tendo grandes opções no banco de reservas. Ele faz um elogio ao Kaique, diz que é um goleiro de muita confiança. Então não teria por que colocar o Marquezinho num problema que poderia acontecer, e aí, claro, deixando o Kaique como titular, mas ele ressalva, não tem goleiro titular, ou seja, todo mundo vai ganhar sua oportunidade, é só deixar a banda passar. O Vidia Sante, ele diz o seguinte, olha, é um jogador muito importante, um jogador que vai desfalcar o Grêmio, é verdade, mas o Grêmio está muito bem servido na posição de volantes. Ele ainda chegou a dizer que brincou com o Vidia Sante, pô, o Paraguai vai sair daqui para fazer um amistoso contra a Rússia lá em Moscou. Qual a necessidade disso, né? Para quem não sabe, o Vidia Sante ele vai servir a seleção paraguaia na segunda-feira, quando a seleção paraguaia vai enfrentar a Rússia em Moscou. Ou seja, não teria como ele pegar um avião em menos de 24 horas, jogar na Rússia, pegar um avião e voltar para o Brasil para
pra ajudar o Grêmio. Não tem como, não tem físico que aguente isso tudo. Então não tem como o Villaçante jogar. Sobre o Cristaldo, o Renato ele faz uma explicação do que o meia precisa fazer. Ele diz que o meia tem que ser o cérebro, tem que fazer o time jogar, tem que deixar o companheiro na cara do gol e tem que entrar pra área pra tentar finalizar, tentar ajudar. E o Cristaldo ele vem fazendo isso nas últimas 2 partidas e por isso o Cristaldo está indo muito bem, assim como foi muito bem em algumas partidas do ano passado. Só que a gente já tem uma noção de que o Renato está satisfeito com o Cristaldo e aquela história de tirar o Cristaldo para colocar o PP e colocar o Duqueiroz, colocar outro, bom, a gente já vai deixando para trás, né? Quem não está bem é o PP. Agora o Cristaldo, ao que parece pelas falas do Renato, está indo bem, está cumprindo com o que ele precisa fazer. O Renato ainda entrega que ele tinha uma bronca com o Jean-Pierre e com o Luan, principalmente porque eles não faziam isso. Eles não entravam na área, eles deixavam muitas vezes o companheiro na cara do gol, mas eles não entravam na área para tentar finalizar, para tentar chutar, para tentar cabecear, enfim, finalizar a jogada e tentar fazer o gol. Imagina uma bronca aqui que ele tinha então com o Jean-Pierre e com o Luan, né? Algo que a gente não imaginava, mas o Renato acabou largando. Bom, o Renato ele foi questionado por que entrou JP Galvão ao invés de André. E aqui o Renato ele começa com uma questão aqui que a gente vai esmiuçar bem legal. Porque o Renato ele fala o seguinte: primeiro, ele dá aquela patadinha, porque eu sou o treinador do Grêmio. Por isso que eu coloquei o JP ao invés do André. Só que depois ele vai abrir no assunto. Ele diz que colocou o JP porque ele acha que o JP tá muito melhor fisicamente do que o André. O André, ele voltou das férias, e olha só que maluco, 4 quilos mais magro. Quando a gente fala do jogador voltando das férias, a gente sempre pensa no jogador mais gordo, né, mais cheinho e tal, férias, mais relaxado e tal. Não, o André voltou mais magro. E isso é um problema, porque num jogo como o de ontem, que precisava do choque, que tinha, né, a questão física de se impor e tal, o André ele perderia todas. Então por isso que o Renato ele disse que ele vem brigando com o André, vem chamando a atenção do André para ele engordar. E no jogo de ontem, que era um jogo de choque, de jogo, né, da porrada, entre aspas, né, a porrada, digo, do entroncamento, precisava ter o JP, e ali o JP foi muito bem, segundo o Renato. Mas o Renato ele abre mais um assunto, ele fala sobre alguns detalhes que aconteceram na partida após a partida contra o Brasil de Pelotas na semana passada. O filho do JP, ao que parece, estava na arena, e quando o JP entra em campo, quando ele é chamado para substituir o Diego na semana passada, ele é muito vaiado. Muito vaiado. E aqui eu não sei o que aconteceu, porque o Renato ele não deixa bem explicado, mas parece que no vestiário, eu não sei se o filho do JP sentiu alguma coisa pelo pai estar sendo criticado, ou o JP daqui a pouco sentiu vergonha por estar sendo criticado, vaiado na frente do filho. Enfim, alguma coisa aconteceu, só que o Renato ele não quis esmiuçar. Ele falou sobre a questão da família e tudo mais, que o filho dele estava no estádio, mas ele não quis abrir muito o assunto, mas a gente imagina o que possa ter acontecido, né? A questão é, o Renato ele pega mais uma vez dizendo, olha, ninguém na imprensa me pergunta do Diogo Barbosa, ninguém pergunta do Thiago Santos, do Tassiano, caras que estão arrebentando lá fora, que a imprensa critica demais, que mina a cabeça do torcedor. Mas vamos lá, gente. Não é a imprensa que critica demais, vocês veem os jogos, a gente não precisa falar que o cara tá jogando mal, porque vocês mesmos comentam aqui na live e em outros vídeos e tudo mais. Então, aqui a gente passa essa questão também. Bom, questão de arbitragem, ele não quis falar sobre isso, mas ele deu uma declaração forte. Dos grandes do Rio Grande do Sul, apenas o Grêmio está sendo prejudicado. E aqui vai um recado pro Internacional, como a gente já sabe, né? O Grêmio nessa semana deve enviar um ofício à Federação Gaúcha de Futebol criticando a arbitragem. Então, o Grêmio também não está calado quanto a isso. Sobre volantes, aqui o Renato ele é questionado sobre a função do volante. A mesma questão que foi perguntada sobre o Cristaldo, né, sobre a posição de meia, ele é questionado sobre o volante. E aqui entra uma incoerência, porque o Renato ele coloca o seguinte: o volante ele tem que marcar e ele tem que jogar. Ele tem que marcar e tem que jogar. Tem que marcar e tem que jogar. Na opinião dele, os volantes dele marcam e jogam. Marcam e jogam, tá? No Grêmio, todos os volantes marcam e jogam. Não adianta só o volante marcar e não adianta só o volante jogar. No Brasil, hoje, o futebol exige isso. Quero saber de vocês. Todos os volantes do Grêmio marcam e jogam? Quero saber de ti. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão. Qualquer notícia será aqui no canal. Grande abraço, até a próxima.